Página 13, volume 2 dos métodos novos, exercício 4 e 5. Antes de nós darmos sequência, nós vamos fazer uma dinâmica, tá? E essa explicação já é da dinâmica. Primeiro assunto que ele trata aqui, grupos rítmicos. Tem o vídeo do QR Code. Eu recomendo você assistir primeiro, tá? Vou tentar resumir do que se trata esse vídeo. O vídeo explica a respeito dos grupos rítmicos e suas proporções, tá bom? Aqui nós estamos tratando, vamos parar para pensar, ó. A figura da divisão é a semínima, certo? Então, vamos imaginar isso daqui, ó. Vou dividir a semínima. Pode fazer isso aí no seu método, tá? Então, vou ter duas colcheias. Esta semínima é a figura da divisão. Nós já vamos descobrir o porquê. A colcheia vai ser a figura da subdivisão. Eu dividi o que estava dividindo. Divisão. Opa. Tá? Vamos imaginar uma pizza aqui ao lado. Dividi dois pedaços. Dividi mais uma vez. Subdivisão. Tá? E quero dividir, quero continuar dividindo. Chegou mais pessoas na minha casa, eu preciso fazer render essa única pizza que eu tenho. Então, eu vou dividir mais um pouco. Então, vou ter colcheias. Podem ver que eu estou fazendo semicolcheias. Estou fazendo tudo a lápis, tá? Então, a semicolcheia, nesse caso, é a figura da subdivisão. Lembrem que eu comentei a respeito de divisão proporcional? Então, ó, minha pizza, se eu cortar aqui, é a subdivisão. Tá? Eu gosto de fazer desenhos para ficar mais fácil de entender, certo? Então, vamos imaginar assim, não tá muito bonita minha pizza, mas vamos imaginar que seja uma pizza com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços, que é o comum, né? Então, se eu tenho ela inteira, passo uma faca ao meio, eu dividi. Depois eu passo mais um pouco, subdividir. Ah, chegou mais gente, eu vou cortar mais ainda. Subdividir. É isso que nós fizemos aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar a partir de agora, sim, a partir de já, as figuras da subdivisão, certo? Então, por que a semínima é a figura da divisão? Vamos lá. Vamos focar na fórmula de compasso aqui. Tanto do exercício 4 quanto do exercício 5, a fórmula de compasso é 2 por 4. Eu vou fazer aqui no meio entre os dois, porque eu já utilizei esse espaço aqui, tá? Então, ó, 2 por 4. Nada de colocar o risquinho, hein? Colocou o risquinho aqui entre os dois, tornou fração, tá? 2 por 4. É basicamente o que ele tá falando, a fórmula de compasso. Ele quer dizer que eu tenho 2t. Primeiro, vamos sempre observar o que representa esse número de baixo, tá? O número de baixo representa o número da figura, o número representativo. Qual é a figura que tem o número 4? É a semínima, tá? Então, seria a mesma coisa que isso, tá? Então, ele quer dizer o quê? Que para preencher um compasso, eu preciso de duas semínimas. Assim, eu preencho um compasso. Tentando arrumar a luz aqui, tá bom? Então,
que acontece? Se eu preciso de 2 semínimas para preencher o compasso, e eu tenho 2 tempos no compasso, então quer dizer que cada semínima vale 1 tempo, certo? Então, por isso que nós fizemos isso, considerando que a semínima é a figura da divisão, porque cada uma tem duração de 1 tempo. Se ela é da divisão, a colcheia é da subdivisão, é aquela historinha lá do... Vamos pegar o sistema italiano, tá? Para exemplificar. Então, imagine assim o movimento italiano. Quando eu desço, é uma colcheia. E quando eu subo, o movimento, outra colcheia. Subdivisão. Tranquilo, né? Isso em 1 tempo, né? Ou seja, esses 2 movimentos, descer e subir, seriam a semínima. Só que eu vou chegar até a bisubdivisão. Graficamente, como ficaria? A hora que eu estou descendo, eu paro aqui, tenho uma semicolcheia. Esse restante, mais uma semicolcheia. Na hora que eu vou subir, parei na metade, uma semicolcheia, o restante mais outra semicolcheia. Ou seja, em um movimento só, em um tempo, eu encaixei 4 figuras, tá? Então, desci, pá, parei, semicolcheia, só que eu não paro no movimento, tá? A gente faz isso aqui, graficamente, para entender, para ficar claro. A mesma história da pizza. Nós fizemos a pizza para entender, tá bom? Então, a semínima eu seguro, desço e subo, a colcheia tá, ti. E a semicolcheia? Vamos pegar o MTS? Pega seu MTS, abre lá na página 49, está desenhado no movimento elíptico a questão da bisubdivisão. Então, olha que interessante. Nós estamos no volume 2 e agora, nesta página, tratou um assunto que está representado lá e explicado na página 49. E tem os exercícios adiante, né? Então, bisubdivisão é a divisão da subdivisão. Ele usou o que nós fizemos, ó. Usou a semínima, dividiu, subdivisão binária, dividir em 2 partes, e bisubdivisão, tá? Na linguagem rítmica, nós usaríamos a sílaba. Esse movimento é bom para representar também, né? A primeira semicolcheia, tá. A segunda, fá. A terceira, ti. A quarta, fi. Tafatife, 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 tafatife. Isso se fossem só semicolcheias, né? É interessante que na página, a próxima página, ele tem exercícios aqui, na página 50, e ele pede para colocar as sílabas referente à linguagem rítmica, né? Então, nós temos pontuadas aqui, quando é pontuada no MTS, sugere-se usar o i, ele fez, tá vendo a divisão bonitinho, para encaixar, tá? Só que aqui ele trabalha com mais grupos rítmicos, então não vamos abordar esse assunto por enquanto, vamos focar, só mostrei para vocês e vamos focar aqui no nosso exercício 4 e 5, tá? O que a gente tem que observar? Então, o 4, ele colocou a contagem aqui em E. Só que agora, como nós estamos iniciando bisubdivisão, nós vamos usar palavras, tá? Porque o tafatife, aqui seria assim, ó. Tife, 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 na linguagem rítmica, tá? Aqui no exercício 5,
Pode ver que ele começou com colcheia, lembrando que são figuras com barras de união. Aqui ele começou o inverso, ele começou com duas semicolcheias ligadas a uma colcheia. Então, aqui é tifita, 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 tá. Não, esquece o tá. É o ti. Tifiti, tifiti, tifiti. É que eu já tô pensando no próximo assunto que nós vamos usar as mesmas sílabas, tá? Então aqui, ó, seria tá, tifi e aqui tifiti. Então vocês perceberam que as sílabas do tá, tif, tafa, tif são mais fáceis de confundir, tanto é que eu mesmo me confundi aqui na hora, né? Então o que nós vamos usar? Quando aparecer a colcheia, nós vamos falar a palavrinha pão. E quando aparecer as semicolcheias, uma vai ser o bo e a outra vai ser o lo. Pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo. Aqui, como é uma mínima e ela tem duração de 2 tempos, ela tá preenchendo o compasso, nós percebemos que dentro do compasso nós repetimos 2 vezes as palavras pão, bolo, né? Pão, bolo, pão, bolo. Então, quando chegar aqui, eu vou repetir 2 vezes. Pão, bolo, pão, bolo. O exercício 5 é o inverso. Então, eu vou começar com o bo, lo, divide bonitinho. Uma nota é o bo, a outra é o lo. E o pão. Opa, é pão. Eu já queria escrever bolo. Tá? Se você quiser fazer só no início assim, para ficar fácil de lembrar, então seria bolo, pão, 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 bolo, pão. É o inverso. Então fica mais fácil da gente entender, tá? Só que antes de ir para o órgão, nós vamos fazer uma atividade rítmica para nós entendermos como que nós vamos encaixar esses amigos, essas sílabas no metrônomo.